E agora nós vamos falar sobre relacionamentos. É comum ver que alguns casais têm dificuldades aí nos primeiros meses de casamento. As cobranças aparecem, elas são muitas. Muitas vezes a expectativa também se rompe e bem, de uma forma muito maior do que a realidade apresenta. Mas como lidar com essa situação? Como entender essa história? Quer aprender um pouquinho mais? Quer entender tudo isso? Então, preste bem atenção nessa conversa que nós vamos ter aqui agora com o Jânio Souza, que é psicólogo, e a sua esposa, a Érica Carvalho, que é educadora familiar, que mais uma vez vem aqui ao nosso De Tudo Um Pouco. Cumprimento meus convidados. Bom dia, Jânio. Bom dia, Sérgio. Como vai? Tudo bem, Érica? Deus abençoe. Que bom tê-los aqui no programa. Prazer um assunto muito top. A gente recebe aqui no nosso WhatsApp, aqui, olha para mim, eu estou brigando com meu marido está brigando comigo. Por que os casais brigam, aqui como foi ali o assunto, muito nos primeiros meses? Ou são todos os meses? Para brigar, a gente vai brigar sempre. Sempre vai brigar. Vai ter uma briguinha. Acho que a intensidade está ligada com o grau de maturidade que o casal vai atingindo. Então, eu brinco o seguinte, que casou tem que trocar o canal mental. Mudar o status mudar ali. Mudar o status, né? O que acontecia, agora vai acontecer em um outro formato, em um outro ambiente, em um outro contexto. Muitas das vezes nós não nos preparamos para isso. Muitas das vezes a nossa história de vida, a nossa personalidade, os nossos objetivos estão focados no eu. E aí, Serginho, quando a gente sai do eu para nós, é um sofrimento. Porque não queremos no abrir casamento mão. Não tem lugar para eu, tem lugar para eu mais eu. Na vida, até que eu mais eu dá 2 eus, 3 eus. Mas no casamento, eu mais eu tem que dar nós. Então, aí começa toda a confusão. É uma questão aí de gramática, né? Deixar de conjugar a primeira pessoa e ir para a terceira, né? Exatamente, exatamente. E, Érica, aí como dentro desse despreparo aqui que o Jânio falou, a nossa cultura também, ela contribui muito para essas crises aí. Até porque sempre se levantam essas bandeiras, a crise do primeiro ano, do segundo. Sim. Peraí, será que o casamento nunca vai trazer assim um tempo gostoso? Será que essa outra parte não é melhor? É também por aí, Érica? Vai sim, vai chegar, que eu já cheguei nesse tempo gostoso. Na verdade, o que acontece é que nós fomos criados para ser independentes, né? Nós acabamos educando os nossos filhos, que eles têm que ser independentes, têm que ganhar dinheiro, têm que ser algo que a gente não prepara eles para o relacionamento. Aí essa questão de casar é simplesmente algo em decorrência da vida, tipo assim, o homem nasce, cresce, fica bobo e casa? Mais ou menos por aí? Isso mesmo. Porque, por exemplo, todo mundo quer casar, mas nós não preparamos esposas e nem preparamos maridos? Exatamente. É isso que você nos disse? E isso, na verdade, é uma coisa de cultura mesmo. Culturalmente, no Brasil, isso não ocorre. Isso acontecia antigamente. Os nossos pais, eles eram criados para poder casar. Nossas mães, nossos avós, só que de uns 30 anos para cá houve uma evolução, que eu falo que é involução, né? A gente acabou criando pessoas para viverem sozinhas. E aí chega o tempo que a gente acaba gostando de alguém e relaciona, casa e cai de paraquedas no relacionamento, sem saber o que fazer. E hoje, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo, Jane, a gente percebe... Claro, essas mutações sociais aí, essas involuções aí, boa palavra, Érica. E a gente vê que, por exemplo, as pessoas sendo criadas cada vez mais individualistas. Sim. Aí, por exemplo, se dão ao casamento como curso da vida, mas não conseguem dividir, até mesmo não se entendem, por exemplo, em seus temperamentos, nas suas personalidades. Como fazer, então, para virar esse jogo, para mudar essa história? Serginho, você foi num ponto crucial, porque cada um de nós tem um temperamento, nós temos traços de personalidade diferentes, mas viemos de meios diferentes. Né? Tem um amigo meu que fala, a gente quando vai olhar para avaliar qualquer tipo de pessoa, a gente tem que imaginar que você conhece aquele ponto, mas você não sabe a história. Ele fala assim, você não sabe em que a pessoa foi exposta na vida. E muitas vezes a gente bate um carimbo nela, dá um diagnóstico e pronto, e acabou. Rotula, né? Cria um paradigma ali e vai embora. Então eu acho que a gente começa a inverter
inverter esse jogo na medida em que a gente aprofunda no conhecimento da pessoa, saber realmente o que ela tem de história de vida e aí o nível, o tipo e o nível de criação que essa pessoa teve, isso é fundamental. No casamento, com certeza, a gente que lida... A história de vida, ela é transportada e ela pode ser transportada com bons valores ou com maus valores. Valor é matéria-prima de comportamento, né? Eu comporto em função daquilo que eu tenho como valor dentro de mim. Então, se eu carrego na minha bagagem valores que não são valores altruístas, valores de servir no casamento, você tem que servir. Muita gente vem para o casamento querendo ser feliz. Você, como pastor, sabe disso. Eu quero ser feliz, eu não estou feliz. Ele não sabe que o segredo é fazer o outro feliz, que aí a felicidade se torna um ciclo virtuoso. Esses dias para trás eu vi algo muito interessante. Você só será um bom par se você for um bom ímpar. Claro. Então, porque a coisa é conjugada. Você tocou no outro ponto, na pergunta anterior, sobre cultura. Vai nas faculdades hoje, o que os jovens estão aprendendo? Competir. Eles não aprendem a cooperar. Aí eles vão para dentro de casa, num relacionamento que é diferente do mundo corporativo, aí da rua, e ele tem que ir ali dentro um ambiente em que a essência é cooperação, mas ele não foi treinado, ele não sabe. Então, como é que a gente começa a inverter o jogo? É capacitando as pessoas. Eu falo o seguinte, de namoro para noivado muda nada, entendeu? Aliança na mão direita muda nada, mas quando a aliança pula desse dedo para cá e pula para a mão esquerda, muda tudo. As pessoas se preocuparam com a caligrafia do convite, né, Érica? Se preocuparam com a festa, com o nível do salgadinho. Com o vestido, com o terno, com os convidados. Preocupa com tudo. Mas onde é que elas pararam para falar, agora eu, que era um simples rapaz, agora me tornei um homem, agora estou me tornando um marido. O que é esse negócio de marido? Que papel que eu desempenho? Qual que é o meu papel? A principal queixa que a gente vê nos casamentos do homem é que a mulher não respeita. A minha mulher não me respeita, a mulher é submissa. E as mulheres, meu marido não me ama, meu marido não me apoia. Eles não sabem nem a essência de que é que faz haver respeito, o que faz haver amor e admiração. Discute-se tarefas, mas não se conhecem papéis. Nós temos feito um trabalho, eu e Érica, que a gente chama de planejamento estratégico familiar. Os casais não sabem, você pergunta para eles, onde vocês querem chegar junto? A gente está indo, né? A gente vai. Paralelas, né? Nós estamos igual irmão, né? Nós vai, nós foi, tá tudo certo. Então, eles não têm visão, eles não sabem, assim, pergunta onde você quer chegar, me projeta seu futuro de curto, médio e longo prazo. A gente está tocando a vida, a gente está levando. Se ele não tem visão, se ele não sabe onde quer chegar, ele não tem missão, ele não sabe a minha missão enquanto marido, é essa, a missão da minha esposa é essa. Né? Agora, em que ambiente que nós vamos construir isso? Em que valores? E a palavra de Deus ela é muito clara a respeito disso, né? Ela mostra pra gente que nós, o casal, tem que ser uma só carne para a glória de Deus. Então, como que nós podemos, enquanto casal, ser para a glória de Deus se nós não nos relacionamos bem? Nós educamos nossos filhos na base de competição, porque eles veem a gente brigando, eles vão brigar também. É o modelo. Sim. Então não tem como a gente ser glória de Deus, né? A gente pode até tentar fazer para fora um monte de coisa, que é o que ocorre hoje. Muitos casamentos são uma farsa, né? Eles fingem que tá tudo bonitinho aqui, a Érica e o Jânio, mas dentro de casa não é assim. O pau tá quebrando.com.br. E aí a sociedade está detonada porque nós estamos criando pessoas doentes. Aí, Érica, você tocou a palavra de Deus. Quando na palavra de Deus nos ensina sobre, e isso é amplamente, largamente ensinado, pregado nas igrejas. Não atente para aquilo que é propriamente seu, senão para aquilo que é do outro. Não seja faccionista, não use de vanglória. Fala sobre o fruto do Espírito, que é amor, paz, mansidão, longanimidade, benignidade. Trate o outro da melhor forma, como superior a si mesmo. Esses valores espirituais, o quanto eles são importantes para esse casal desenvolver aí a sua vida? Eles são primordial. Não existe casamento se não tiver isso. Por que são desprezados hoje? Por que fica esse racionalismo? Não, então, racionalismo não, fica bem essa... Fingimento uma dicotomia, mesmo, né? Essa coisa, não, isso não é bem assim, como é que chama? Eu esqueci, me fugiu a palavra. Relativo, né? Relativismo.
não é bem assim. Serginho, por que está sendo tratado dessa forma? Eu vejo o seguinte, Eric, não sei se você concorda, mas os valores de Deus são para o não outro. Não vão brigar aqui não, pelo amor de Deus, gente. Os valores de Deus são todos centrados no outro. E a nossa sociedade toda centrada em si mesma. Então, essa dicotomia, essa briga, coisas que são absolutas, como são os valores de Deus, a sociedade, por uma questão de conveniência, né, começa a transformar isso em valores que se tornam relativos. É assim, mas também pode ser assado. É assim, mas também pode ser assado. Então, na realidade, isso vira uma situação muito crítica, porque se eu tenho uma visão, se eu tenho uma missão, mas eu não tenho valores cristalizados em mim, absolutos, valores nobres, o risco é que eu faço a coisa para chegar no resultado a qualquer preço. A vacina que nós temos chama-se valores. E nós, como cristãos... você diz, o nosso comportamento é tomado por valores, claro, as nossas crenças e as nossas leis. Sim. Se a gente não estabelecer isso bem direitinho, nos perdemos no meio do caminho. Nos perdemos. O risco é que nós vamos correr atrás do resultado a qualquer custo. E nós estamos cheios de exemplos na sociedade. Claro. Pessoas que têm visão claríssima, missões claríssimas, mas que se atropelam no meio desse caminho porque ela não tem um conjunto de valores sólidos que faz ela tomar a decisão certa. Por causa dos valores que se pensa. Tem um pastor amigo em comum, eu me lembro aqui agora, uma vez ele disse assim uma seguinte frase. Pastor Manuel Miranda, o Marquito. Marquito. Ele disse assim, o mais maduro cede primeiro. É uma questão de valor? Com certeza, porque isso é aquilo que é um credo que você tem em você, né? E você falou em maturidade. Né? Maturidade, para mim, é assumir riscos. Né? E você só assume, até o da renúncia. Até o da renúncia. Agora, você só faz isso com a curva de tempo e esforço. Entendeu? Por isso que nos primeiros anos de casamento, a adaptação é tão difícil. Porque essa sociedade hoje nos cobra o quê? O imediatismo. O imediatismo. A sociedade imediata. Tudo não é... Na minha época era para hoje. Alguns anos atrás era para ontem. Agora já é para ano passado. Antes de ontem. Então, tudo, essa pressão fez com que a gente se acelere e que a gente passe a perder a capacidade de analisar criticamente. Olhar para o outro. Olhar para o outro e falar, a minha ação está impactando isso na minha esposa. Agora, isso é uma curva de maturidade. É à medida que eu me exponho, é à medida que eu aprendo, são o que os americanos chamam dos learning stops, né? São as paradas para aprendizagem. Nós não fazemos mais isso, é tudo tão para ontem, é tudo tão imediato, que nós vamos vivendo e aí, né, vai deixando a vida levar. E aí, se for necessário deixar um para trás, deixa e continua. Eu tenho um amigo que há um tempo atrás, eu perguntei, muito tempo que eu não encontrava com ele, então eu pensei, e aí fulano, como é que tá? Tudo bem com você? Você tá meio subindo? Eu fui dar uma casadinha. Eu fui dar uma casadinha. Evento, né? Um evento, ou seja, foi ali, né? Terceira, fui dar uma casadinha. Então, a coisa está assim, imediata. A gente não se expõe mais. Não há crescimento na vida sem confronto. A forma do confronto a gente pode discutir sobre ela, mas não há crescimento. E o único lugar que isso acontece legitimamente, verdadeiramente, sem capa, sem máscara, é no casamento. E a gente aprende, por exemplo, eu estava até ontem discutindo isso, a primeira palavra que a gente aprende com entendimento é o não. Por que essas frustrações, esses confrontos são tão difíceis para a gente? Por causa desses valores que a nós ali vão sendo ou tirados ou outros são colocados que nos fazem olhar mais para nós no querer e menos para o outro no dar. E biblicamente a gente aprende é melhor dar do que receber. Gente, como diria Carol Malta oficial, eu ficaria aqui com vocês a manhã inteira, não é isso, Carol Malta? Isso mesmo. Pois é, gente, mas o nosso tempo é escasso, mas eu tenho certeza que nós já abençoamos muito o nosso público ali. E eu quero mais uma vez, Jânio e Érica, agradecê-los pela presença e vamos marcar mais vezes para vocês estarem aqui com a gente, para a gente estar falando sobre relacionamento. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.